Olá pessoal, na aula passada nós fizemos o nosso pedal se movimentar. Então, conforme eu apertava a seta para cima ou seta para baixo, ele se movimentava. Onde nós implementamos um script. Então, vou selecionar o pedal 1 aqui, pessoal. Reparem, nós definimos uma velocidade padrão, a parte superior da cena, a parte inferior. Então, vamos voltar para o nosso script. Então, aqui no nosso script, pessoal, nós criamos o quê? Uma variável boolean para indicar se o usuário está usando o keyboard ou não. Outra variável para determinar a velocidade do jogo, de movimento do nosso player. E as outras duas para determinar a margem superior e a margem inferior do nosso jogo, com relação à nossa tela. Então aqui nós vimos que no decorrer do jogo, pessoal, no game loop do jogo, quer dizer, constantemente o jogo está em loop. E a cada frame que é exibido na tela, cada quadro de imagem que é mostrado na tela, ele executa o método update. Onde esse método update nós estamos fazendo o quê? Pegando as coordenadas da posição do nosso pedal. Estou vendo se o usuário está usando o keyboard. Se estiver usando o keyboard, eu vou fazer o quê? Vou pegar o eixo vertical, o valor do eixo vertical que vai de 0 a 1. Então, se ele apertar a setinha para cima, vai ser um valor positivo entre 0 e 1. Se for a setinha para baixo, vai ser um valor negativo entre 0 e 1. Então, se o valor do move vertical for diferente de 0, o que eu vou fazer? Vou determinar a velocidade do meu pedal, do meu bastão, onde eu vou calcular essa velocidade por meio da velocidade que nós definimos aqui na variável, vezes o delta time. Esse delta time, pessoal, é o tempo que demorou para realizar um loop no jogo. Como assim? Cada loop consome um delta time para ele ser executado. Então, aqui nós também utilizamos o valor obtido pelo eixo vertical. Então, nós calculamos a velocidade em cima desses três valores. E aí, em cima disso, nós fizemos o quê? Utilizamos a função matchClamp, ou melhor, o método matchClamp, para pegar o valor. Se o valor que nós definirmos aqui, com a posição do y mais a velocidade calculada temporária, estiver entre esses dois valores, ele vai ser adicionado em y. Caso contrário, se estiver abaixo, ele vai adicionar o valor de bottom. Se estiver acima, ele vai adicionar o valor que está armazenado em top. Então, esse clamp, pessoal, serve para quê? Para definir uma faixa de valores. Então, caso o valor que eu informar aqui ultrapasse essa faixa de valores, ou ele pega esse valor, ou esse daqui. E atualizamos a posição. Maravilha. Hoje, nós vamos continuar, onde nós vamos melhorar esse script, fazendo com que o usuário possa utilizar tanto o keyboard quanto o mouse. Então, olha lá. Apenas para teste, pessoal, o que nós vamos fazer? Caso seja o keyboard, ele vai fazer isso aqui. Se não, else, ele vai executar essa parte aqui, que vai servir para o nosso mouse. Então, olha lá. Nós vamos implementar um método referente ao mouse aqui. Depois nós vamos alterar, pessoal, esse script novamente, fazendo com que ele funcione para o player 1 no teclado, player 2 no mouse, ou o player 2 automático, o computador que controlará o player 2. Então, vamos ver como que funcionaria com o mouse agora, pessoal. Eu já tinha implementado esse script anteriormente, então eu vou copiar e colar, e depois eu vou explicar para vocês.
achar aqui, ó, onde ele está no script. Então pronto, pessoal, achei. Eu vou copiar esse trecho de código e vou utilizar no nosso script. Então olha lá. O que nós vamos fazer, pessoal? Eu criei uma variável que vai armazenar a posição do nosso mouse. Então olha lá, input.mousePosition, peguei a posição do mouse e armazenei aqui dentro desse array tridimensional, ou melhor, numa variável do tipo vector. Como eu usei var, ele mesmo define o tipo da variável. Aqui, pessoal, eu tenho que definir um valor para z. Então, qual o valor que eu vou definir para z, pessoal? Reparem, eu coloquei aqui nesse script 15. Esse valor, basicamente, vai ser a distância da minha câmera. Então, se vocês forem aqui no mundo, ó, clicar na câmera, qual que é a distância da câmera aqui, ó, no nosso jogo? 18, menos 18. Então, aqui, nós vamos colocar 18. Por que isso? Se nós não definirmos um valor para z, pessoal, eu não vou conseguir pegar o valor da coordenada do mouse na tela. Reparem que agora eu faço o quê? Depois que eu peguei o valor do mouse, eu pego e converto esse valor, ó, olha lá, utilizando essa função, ou melhor, esse método, screen to word to point. Então ele faz uma conversão para mim, onde eu vou ter as coordenadas do mundo e não da tela. Então aqui, pessoal, quando eu faço essa coordenada, olha lá, o screen do word point, eu coloquei um comentário aqui, ó, ele recebe um argumento, que é o nosso vector tree, em que x e y são as coordenadas de tela. E z é a distância a partir da câmera. Então, quer dizer, eu quero pegar um ponto de qual distância da câmera? Desde input, mouse.y, é sempre 0. O que você está recebendo é a posição da câmera. A posição do mouse na tela corresponde a uma linha no mundo 3D, que passa pelo centro da câmera e do ponteiro do mouse. Assim você deve, de alguma forma, selecionar qual ponto nessa linha você está interessado em capturar. Então, pessoal, detalhe. Se fosse um jogo 2D, eu não precisaria estar mudando aqui o valor de z. Como eu quero determinar um ponto nessa linha, que passa pelo eixo central da câmera, eu preciso definir qual o valor. Então, eu estou falando assim, ó, após uma distância de 18, eu vou pegar um ponto da câmera, que é referente ao quê? Ao meu mouse. E vou converter para coordenadas da tela. Então, para coordenadas do mundo. Então, convertendo isso daqui, pessoal, eu vou ter um x e um y, que é onde está o meu mouse, e eu vou fazer o quê? Definir a posição y, usando a nossa função matClamp, onde eu vou passar o valor de y e vou passar também, pessoal, olha lá, ao invés de usar esse valor aqui, eu vou passar o bottom e o top. E vou fazer com que o nosso objeto, o nosso pedal, a posição dele, position, receba essa nova posição calculada. Então vamos ver se funciona, pessoal. Então olha lá, como que eu vou testar aqui? Vou selecionar o meu pedal 1, keyboard, vou remover a seleção. Então, como eu não selecionei keyboard está falso, ele vai ter que vir e executar o else. Vou salvar aqui, vamos testar. Olha lá, conforme eu mexo com o mouse, o meu pedal segue o meu mouse, pessoal. Então nós conseguimos implementar o controle do nosso jogo, tanto para utilizar a seta para cima, a seta para baixo, quanto o mouse.
Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a modificar o nosso script, onde eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou criar um método, olha lá. Primeiro de tudo, vou criar uma propriedade aqui, private bool player 1. Então aqui essa propriedade vai definir se o jogador é o jogador 1 ou o jogador 2. Se isso estiver valendo true, significa que é o nosso jogador 1. Caso contrário, é o jogador 2. E eu vou também definir aqui, pessoal, private bool IA controller. Vou colocar o player minúsculo aqui. Então, esse IA controller nós vamos utilizar para saber se quem vai controlar o jogador vai ser o próprio computador ou vai ser um usuário utilizando o mouse ou o teclado. Então, pessoal, vamos criar aqui um método agora, void, ou melhor, public void set player 1. E o que esse método vai fazer, pessoal? Nós vamos definir as variáveis. Como definir as variáveis? Eu vou fazer com que o meu player, olha lá, x.player1 receba true. E vou falar também que o meu IA controller recebe false. Por quê? Toda vez, pessoal, o nosso player 1 vai ter que ser controlado por alguém. Então, toda vez a inteligência artificial do nosso jogo vai ser false. Por enquanto, vamos deixar assim. E agora, nós vamos criar um outro método, public void set player 2 true, onde nós vamos passar como parâmetro para esse método se ele vai ser controlado por um usuário ou vai ser pela inteligência artificial. Então aqui set player 2. Então, como esse script, pessoal, que nós estamos criando vai servir tanto para o Paddle 1 quanto o Paddle 2, o que nós vamos fazer aqui? O player on recebe false e o IA controller, pessoal, vai receber o valor aqui de dentro. Então, set player 2, olha lá, eu vou passar uma variável bool que vai ser a nossa IA. Então, aqui eu vou definir se o player 2 vai ser controlado por outro jogador ou pela inteligência artificial. Então, aqui em IA Controller, eu vou passar o valor IA. Então, pronto, pessoal. Já definimos isso daqui, set player 1, set player 2, para definir qual tipo de controle que vai ser utilizado no nosso jogador. Logo de início, no método start, pessoal, do nosso script, eu vou definir como padrão o set player 1. Então, quer dizer, logo de cara, eu estou dizendo que quem vai controlar o nosso jogo vai ser o jogador por meio do keyboard. Então, aqui, ó, esse keyboard, pessoal, nós não vamos precisar mais.
Esses métodos nós vamos precisar a velocidade, a margem superior, a margem inferior da nossa tela, vai ficar como público mesmo. E aqui, pessoal, nós vamos alterar o nosso update. O que nós vamos fazer? Nós vamos perguntar sempre se o player 1 for igual a true, nós vamos usar o controle pelo teclado. Se não, pelo mouse ou pela inteligência artificial. Então, olha ali. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar e vamos alterar o nosso script. Aqui, no caso, nós não precisamos mudar nada. Ó. Se o jogador for o jogador 1 for igual a true, então vai usar o teclado mesmo. Não precisa alterar nada. Se não, aqui nós vamos ter que perguntar se IA controller for igual a true, ou melhor, for igual a false, significa o quê? Que eu vou utilizar o mouse. Caso contrário, eu vou utilizar o meu IA controller, nossa inteligência artificial, que vai movimentar o bastão. Então aqui, pessoal, basta apenas pegar esse script e arrastá-lo para dentro do nosso if. Então pronto. Já definimos o nosso script por movimentação tanto pelo player 1, que é pelo teclado, quanto pelo player 2, que é pelo mouse. Então vamos testar aqui o nosso jogo, ver se essas mudanças não detonaram o nosso jogo. Ó. Então está funcionando. O que eu vou mudar aqui também, ó. Então eu vou deixar até como padrão no meu script uma velocidade de 10. Então olha lá. E no jogo aqui, colocar 10 também na velocidade. Então pronto. Olha lá, funcionando o nosso pedal. E agora, para testar com o mouse, o que nós vamos fazer? No Start, ao invés de definir Set Player 1, eu vou definir Set Player 2. Então, olha lá. Vamos testar. Então, agora eu tenho que controlar pelo mouse. O que eu errei? O valor, se é pela inteligência artificial ou não, né? Então, set player to false. Porque nós não implementamos a inteligência artificial do nosso jogo. Então, olha lá, funcionando por meio do mouse. Então, maravilha, pessoal. Na próxima aula, nós vamos implementar a inteligência artificial do nosso jogo. Obrigado e até a próxima aula.